Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E ao abrir o programa, uma alegria imensa invade aqui o estúdio, porque no último programa, uma grande preocupação tomou conta dos ouvintes, de todos nós, internautas, com o desaparecimento de Maria de Fátima Miranda. E a gente já estava aqui conformados, eu, Paulo Renato, Vinícius, de que faríamos mais um programa sem a sua nobre presença. Segundo Paulo Renato descreveu, ele que tem a evidência, Miranda foi arrebatada do corpo e para foi vista indo para Saturno. Né? Pensamos que você tinha abdicado da vida do planeta Terra e tinha ido para Saturno. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Jesus nos conduza, só fui à biblioteca. Diz que os seres lá são feios e bizarros. Formatos de livro. Mas seja bem-vinda. Paulo Renato, agora feliz, trabalhou muito no último programa. Deus nos abençoe, Jesus Cristo nos sustente. É isso aí. E o Vinícius também ficou muito assustado, agora feliz também com a volta dela, Maria de Fátima Miranda. Nós estamos, Maria de Fátima Miranda, vamos iniciar o item 58. Lemos a primeira linha aí, o iniciozinho do item 58, vamos retornar ao início dele. Lembrando que é o Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 1, esse capítulo que trata da ação dos espíritos sobre a matéria. E vamos lá reiniciar o item 58. Allan Kardec, desta vez, inicia esse item falando da natureza íntima do espírito. Lembrando que até então, nos últimos itens, ele vinha aprofundando aí um pouquinho o conhecimento em torno do perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Agora ele vai falar sobre o espírito propriamente dito, porque muitas vezes nós confundimos espírito com perispírito, misturamos uma coisa só e vira uma salada, mas são coisas diferentes. Corpo físico, perispírito e espírito, que interagem um sobre o outro, tá? Mas vamos aprofundar aí na leitura com Allan Kardec. Item 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Meu irmão, quando lê isso aqui, ele fica apavorado. Mas como é que pode a gente não conhecer? Porque ele acha que a gente tem que conhecer tudo, né? Mas aí você vê a humildade, né, de espíritos como Allan Kardec, de reconhecer que o conhecimento na Terra, Maria de Fátima Miranda, ainda não é completo. Nós não temos o conhecimento de tudo. Jesus, à época, já tinha dito isto, quando ele diz que muita coisa teria ainda para vos revelar, mas no momento vocês não podem suportar. E aí ele diz que pediria ao Pai, que enviaria o Consolador, que vos explicariam outras coisas, mas mesmo com a doutrina espírita, o conhecimento completo, nós ainda estamos longe dele. Mas essa ideia é natural naqueles companheiros que ainda compreendem a unicidade de uma existência, não é? Então, se tivéssemos só uma única encarnação, é até natural que algumas pessoas compreendam que todo ensinamento deveria nos ser revelado naquela existência. Mas se assim fosse, Deus já faria distinção de seres e de filhos, porque uns desencarnam no momento que não tem maturidade para compreender, e esses ficariam alienados no universo. A reencarnação nos faz compreender a lógica do aprendizado, porque a criança, quando vai à escola, no primeiro ano escolar, ela não aprende tudo que está reservado à intelectualidade dela. Jesus fala, né, Paulo Renato, que eu sou espírito, meu pai também é espírito, né? Porque a gente tem essa dificuldade em conceber o que seria o espírito propriamente dito, como diz Allan Kardec. No Livro dos Espíritos eles colocam como uma centelha, uma chama, 88. Mas eles tentam nos dar alguma coisa palpável, mas na realidade é difícil para eles explicarem
né, a natureza íntima do espírito. O próprio Espírito da Escola Menés, se eu não me engano, ele diz aqui, a gente leu, que eles estavam se debruçando sobre a questão do estudo da natureza íntima do espírito, que para eles ainda é um motivo de estudos muito profundos, enquanto nós ainda estamos estudando a questão do perispírito, que ele diz que nós não nos perdêssemos em intrincados estudos aprofundados sobre a natureza íntima do perispírito, e que o mais importante era compreendê-lo moralmente, ainda mais o espírito. Justamente. Na verdade, nós diríamos que, junto com os benfeitores, né, diríamos que o espírito só pode avaliar ou analisar a si mesmo através do outro, né? Quando Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos a escala espírita, mostrando as diversas qualidades que podemos ter ou que temos, que essas qualidades é que definem o nosso nível de evolução, a evolução entendendo o aspecto intelectual e moral, quer dizer, em analisando o outro, né, na sua forma de expressão, na sua forma de vivência, nós estamos analisando, na verdade, a nós mesmos, tentando entender a nós mesmos. Porque tentar entender a nós mesmos sozinhos, nós não conseguimos. Então, nós vamos realmente por comparação. Então, precisamos do outro, precisamos observar os aspectos da personalidade de outro, como um e outro agem, pensam e sentem na vida, para que nós possamos analisar, repito, a nossa própria intimidade, a nossa própria natureza. Porque o que sabemos em linhas gerais e que deve ser motivos de nossa pacificação, como você falou, para não nos perdermos num labirinto de onde não lograremos sair com êxito, o que deve ter, onde devemos centralizar o nosso foco de atenção é isso, que nós existimos. Quando nós pegamos lá no Antigo Testamento, quando Deus, aí entre aspas, convida Moisés para ir ao Egito, tirar o seu povo da escravidão, Moisés fala, né? Como é que eu vou tirar? Chegar lá, vou falar que sai e tal, eu tenho que falar quem me mandou tirar ele de lá. Então, há uma, digamos, auto-identificação de Deus, né, para com Moisés. Deus falou para Moisés, vai lá e diz o povo que eu sou, eu existo, eu que existo. Pedi que eles saíssem, recomendei que eles saíssem. Quer dizer, aí mostra muito bem também nesse texto essa dificuldade de autodefinição. Então, o próprio Deus aí, entre aspas, se autodenominou como eu existo, né? Então, acho que isso serve também para nós, né? E isso não exclui a pesquisa, né? Isso não exclui a busca do entendimento, mas a gente deve entender que a nossa própria existência, embora não se auto-explique, mas justifica muitas coisas na vida, porque a vida em si não pode existir como existe sem a interferência de um pensamento. E a exceção de Deus, tudo que existe, existe sob a base de um pensamento, né? E, inclusive num campo material. Na questão 88 que você havia se referido, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre forma e ubiquidade dos espíritos, Kardec perguntou: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Resposta: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então o espírito foi bem claro aqui na resposta. O espírito é, se quiserdes, se você aceitar essa comparação. Mas pode, e com certeza existem outras comparações mais apropriadas ou mais próximas da verdade. É isso aí. Vamos dando continuidade aqui à nossa leitura. Ainda no início aqui do item 58, Kardec continua na segunda linha. Apenas pelos seus atos, ele se nos revela. Ele quem? O espírito, né? E seus atos não podem impressionar os sentidos. É diferente do perispírito, que pode se tornar tangível, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria.
tem por instrumento direto da sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão e da propulsão ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só parecem sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso. E essa causa se inclui todas nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje, de se corresponder com uma outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Quer dizer, a gente não pode duvidar de nada, né? Quem está nos ouvindo agora, que tem aí seus 80 anos, né? Até menos, 70, 60, quantas coisas vocês não viram, né? Maria de Fátima Miranda aí com seus quase 90 anos, quantas coisas vocês não viram, né? O que você viu, Maria de Fátima, quando você nasceu lá em Pão de Açúcar, lá no interior da linda Maceió? Como era o mundo, Maria de Fátima Miranda? Muito peixe no Rio São Francisco. Não tem mais peixe lá? Mas não tem tão abundantemente quanto antes. Mas o que tinha quando tu nasceu, Miranda? Já tinha o fax? O que existia? Eu nem sei. Olha, na época que eu nasci, Pão de Açúcar não tinha nem a torre de transmissão de televisão. Tanto que eu vi ver televisão, eu já tinha 13, 15 anos. Olha só, não tinha luz? Luz tinha. Tinha já? Já. Ah, então já estava avançado. Um pouco mais antes, não. Eu nasci em 60, né? Ah, então tu é pouco idosa. Pois é. Paulo Renato, tem quantos anos, Paulo Renato? Eu? 65. Então, mais idoso que a Maria de Fátima Miranda? Quando tu nasceu, já tinha televisão lá pra você, ou Paulo Renato? Não, nós não tínhamos televisão, que a gente era meio pobrinho? Meio pobrinho. E a gente via televisão na casa do vizinho. Isso. A gente subia no muro, ficava sentado lá, mas como o pessoal fazia muita bagunça, às vezes ele fechava a janela e a gente ficava sem ver. Que tristeza, hein? Nós somos da época que nós confeccionávamos nosso próprio brinquedo. Carrinho de rolimã e tudo mais. Mas o mundo mudou muito, né? De lá pra cá, ó, quantas coisas aconteceram. Celular, né? Sim, a revolução que nós temos hoje na comunicação é algo espantoso, Maria de Fátima Miranda. Lembra aquele livro 100 Anos de Solidão? Gabriel Garcia Marques, muito bom. Muito bom. Prêmio Nobel. Miranda também é cultura. Os espíritos botaram alguma coisa aqui que o negócio ficou, a água ficou doce. Tá ótimo. Não sei o que eles fizeram aqui. Então é interessante essa questão, né, de você estar sempre nesse desenvolvimento. E isso que é bonito, né? Uma das coisas bonitas da doutrina espírita é justamente isso, saber que nós, dentro da relatividade de tudo, dentro da nossa compreensão, mas o espírito não tem fim. O espírito em si, esse ser pensante que somos nós, criaturas de Deus, nos revestimos de formas temporárias, que se alteram conforme a ação do espírito sobre elas. Elas se transformam, o corpo se transforma, as galáxias se transformam, o nosso mundo se transforma. A cada dia, por exemplo, o nosso mundo perde alguns átomos por causa do atrito com o universo, com o espaço. Mas o espírito não, esse ser pensante está sempre somando valores, sempre somando aprendizado. Isso é que constitui a nossa evolução. Muitas vezes a pessoa deseja reduzir a vida, né, por questões pessoais, ela deseja reduzir a vida ao espaço de um corpo, né, ao tempo de existência de um corpo físico. Mas queira ou não, quem assim faz essa escolha de filosofia de vida, é um espírito, é esse ser pensante que no momento a gente não consegue compreender, não consegue definir, mas podemos nos reconhecer, como falávamos antes, na convivência. Não é interessante o pensamento, a gente como fala do celular, mandando mensagens, comunicando,
praticamente instantaneamente com qualquer lugar do universo, né, do nosso universo conhecido, que é a Terra. É uma coisa interessantíssima. Mas nós estamos sempre deslumbrados com as novas tecnologias, ou com tecnologias antigas, mas com aperfeiçoamentos, né, com upgrades que eles chamam, né? Mas a coisa mais interessante a gente vai deixando de lado, porque é desgastante às vezes pensar, né? Mas a coisa mais interessante disso tudo somos nós. Porque o espírito, o ser humano, com a habilidade dele, construiu essas ferramentas, por exemplo, de comunicação, que de alguma forma aproximam as pessoas que não tinham possibilidade de se aproximar. Né? Antes você mandava, não sei se muita gente conhece isso, os jovens acho que não conhecem as cartas, né? Pessoas que escreviam carta, botava selo, remetente, destinatário. Cheio de florzinha, né? O Chico tinha umas cartas que ele rebuscava toda. Eu acho que o jovem de hoje não sabe nem o que é isso. Mas a carta levava, às vezes, 2 semanas para chegar num ambiente próximo. Imagine para outro país. Então a gente fica muito deslumbrado com as coisas de fora, esquece a coisa essencial que somos nós. É preciso realmente pensarmos em nós nessa condição espiritual. Somos espíritos com características ou qualidades da imortalidade. O corpo é uma aparência que as células, que os átomos constroem para nós, né? E que nós percebemos pela constituição física nossa. O nosso cérebro, ele é construído para entender a vida como nós vemos, porque nós não temos condições de entender outra largueza de vibração, né? de constituição da vida, como ela se apresenta na sua realidade. Mas é preciso a gente deixar, às vezes, um pouquinho de lado essa tecnologia de fora e ver essa tecnologia de dentro. Isso aí dá aparência, né? Aí lembro Kardec, no prefácio, lá quando ele está falando dos caracteres gerais dos bons espíritos, que ele vai nos dizer que os bons espíritos compreendem Deus e o infinito. Então, nós não sabemos essa natureza íntima do espírito, mas nós sabemos que é uma energia pura. E já pensou energia pura raciocinar? Né? Sentir, amar, construir? Somos energias pensantes, né? O troço fica meio estranho. Acho que é por isso que muita gente deixa de pensar a esse respeito. Como diria o filósofo, penso, logo existo. Cogito, ergo sum, né? É isso aí. E vamos terminar esse capítulo 2, né? Quer dizer, o capítulo... Na verdade, aqui no meu livro está meio confuso. É o 2º capítulo da 2ª parte. Agora o item 59. É porque aqui está no meu livro. Vamos terminar o último item desse capítulo, que é o 59, que ele diz o seguinte: perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas e etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as nossas vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então, dito aí, Paulo Renato, não tem como questionar, né, se nós já temos outras diversas situações em que, como diz Kardec, hoje em dia, então, nós vemos aí um navio que não afunda, o avião com toneladas sobre o ar. Naves indo pra... um foguete indo para a Lua, né? Por que o espírito não pode movimentar uma mesa? É interessante considerar que o espírito não move, como vai dizer Kardec lá adiante, o espírito não move um objeto com as mãos em si, né? Mas ele atua nos fluidos ambientes com o seu pensamento. Seu pensamento, na verdade,
É como se fosse uma alavanca, né, que move, que cria, digamos assim, um movimento no mundo físico, né? Então o espírito realmente pode, dependendo das condições, tem que ter as condições apropriadas, mas ele pode muito bem levantar uma mesa, fazer o que for possível dentro do seu conhecimento. Ele pode muito bem fazer determinados fenômenos físicos que a gente pode estranhar, né? É interessante porque nós costumamos dizer assim grosseiramente, o espírito manipula os fluidos, mas olha, eles não têm mão, não é? É como você falou, eles atuam com a força do pensamento e de alguma forma conseguem se manifestarem. E dito isto aí, fala Paulo Renato. É porque aqui no capítulo seguinte, por exemplo, tem outros itens aqui, quando ele fala sobre o transporte. Então ele fala aqui no item capítulo 5, aqui da segunda parte, né? A produção do fenômeno de transporte não é de alguma forma penosa, não te causa qualquer embaraço, quer dizer, é uma ação física do espírito sobre a matéria. Então o espírito vem dizendo aqui, vem respondendo, e no item 12 ele fala, Kardec pergunta, quais são as dificuldades que encontras? Kardec perguntou ao espírito qual a dificuldade que ele poderia encontrar no movimento de objetos ou no trazimento. A resposta foi, nenhuma outra além das más disposições fluídicas, que nos podem ser contrárias. Aí Kardec desdobra a questão, como trazes o objeto? Será segurando-o com as mãos? Os espíritos, não, envolvo em mim mesmo. Então aqui no capítulo 5, quem quiser adiantar aí o estudo... Só que, né? O próprio, acho que não sei se é São Luís ou Erasto, diz que ele estava explicando do jeito dele, né? Isso. Porque para ele era difícil explicar como ele fazia o processo acontecer. Quer dizer, o próprio espírito que tenta explicar, ele não sabe as particularidades que envolvem o fenômeno. Ele faz com a limitação dele ainda. A D'Espérance também, com o espírito Yolanda, né? Ela transporta uma flor de outro lugar, e ela diz isso, a D'Espérance pergunta a ela, na determinada sessão que isso aconteceu, de onde ela trouxe a flor e como é que ela fez a flor entrar naquele ambiente hermeticamente fechado, né? Porque estava tudo lacrado, só tinha uma entrada e uma saída. A Yolanda fala para ela, não, a flor eu trouxe ontem, ela está aqui no ambiente em caráter de invisibilidade desde ontem. Quer dizer, ela não entrou naquele ambiente hermeticamente fechado com a flor, porque a flor era material, ela recolheu a flor de outro lugar. E ela falou, eu só a tornei visível agora. É a questão aí das energias que o espírito manipula. Foi com esse princípio que a Maria de Fátima Miranda sumiu no último programa? Dentro desse entendimento, pode ser que ela estivesse num ambiente invisível. Aí tirou as energias que davam invisibilidade e se tornou visível novamente. De repente ela nem saiu. Estava aqui vendo tudo que nós estávamos falando. Entendeu, seu bocudo? Então, bem, agora ele está visível. Dá tchau aí pro pessoal, Maria de Que Fátima. Jesus nos conduza uma boa semana. Graças a Deus. Nosso Muita Senhor paz. Jesus Cristo nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando a Revista Espírita 1858, eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E a Revista Espírita 1868. Bem, como nós havíamos parado, né? Nós sabemos que
o espírito molda, é um molde, e ele se adapta ao ambiente em que ele está e transfere a sua matéria visual. Então, o espírito, ele molda. Se ele quer aparecer como João, ele vai moldar o João. Assim como a minha avó, por exemplo, ela morreu, ela tinha 87 anos. Eu sonhei com ela e vi o molde dela já com 50 anos. Ela tinha 50 anos. Então, é essa a história que Kardec conta na revista de maio de 1858. Não é isso, Astênio? Nós estamos estudando a teoria das manifestações físicas, né? Kardec vai chegar, esse é só o primeiro artigo, né? Como é que os espíritos podem atuar sobre a matéria. Se eles fossem absolutamente despidos de matéria, como é que eles conseguiriam movimentar as mesas, fazer ruídos, né? Sim, perfeito. Daí por diante, né? Ele vai chegar lá. Então isso aqui é toda uma introdução para poder chegar lá, né? Bom, então prosseguindo, sobre a teoria das manifestações físicas, disse Kardec. Nós estamos na revista de maio de 1858, né? Então diz Kardec, prova a observação, e insistimos nesse vocábulo observação, porque toda a nossa teoria é consequência de fatos estudados, que a matéria sutil, que constitui o segundo evoltório, que é o perispírito, né? O segundo evoltório do espírito, só pouco a pouco se desprende do corpo, e não instantaneamente. Então o perispírito não se desprende do corpo no momento da morte de imediato, né? Assim, os laços que unem a alma e o corpo não são subitamente rompidos pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos dura todo o tempo em que se opera o desprendimento. O espírito não recobra inteira liberdade de suas faculdades, nem a consciência clara de si mesmo, senão quando esse desprendimento é completo. Né? E aí a gente fica imaginando a situação dos desencarnes nesses acidentes graves, exatamente. Em que o perispírito é rompido, né, com força, violentamente, né? Violentamente, o espírito é lançado, né, à distância, né? Então nessa situação a confusão costuma ser muito maior, né? Eu digo costuma ser muito maior porque tudo vai estar na dependência do grau de materialidade, né, do espírito, né? Porque eu imagino o José Arigó, ele desencarnou num acidente de trânsito. Eu não acredito que ele tenha ficado nesse estado de confusão muito forte, tal como qualquer outra pessoa que não tivesse o hábito, né, de conviver diariamente com os espíritos e daí por diante, né? Ele se viu o espírito, né? Sim. O Astênio, a gente pode lembrar daquele filme, né? O Ghost. Uma jornada, né? Ele leva um tiro, né? E do tiro ele sai correndo. Ele continua correndo. E aí ele para e aí ele se vê, né? Mentalmente se vê amparado pela mulher no corpo. Então ele fica perturbado diante daquilo e tem a mulher como a pessoa que sente, né, as coisas. A separação do corpo do lado físico com o lado espiritual, você bem lembrou, é feito de uma forma, como é que eu vou te dizer, esses laços que prendem são laços fortes. Então, num acidente, ele é rompido rapidamente. E é rompido a ponto de deixar o outro perturbado. Né? Fulano, eu estou aqui. Astênio, eu estou aqui. E aí você não tem a resposta, né? Porque ele já está num outro plano. Aí você vê
as coisas que vão acontecendo, o que vai falando, o que vai dizendo, interpretando, e o médium é o elemento que age, é o intermediário entre aquilo tangível com aquilo que não é tangível. Uhum. Eu me lembro, né, a gente está falando de rompimento do perispírito, eu me lembro que no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier, o irmão Jacó, que foi o Frederic Figner, a desencarnação dele, o rompimento desse laço perispiritual, foi realizado pelo Bezerra de Menezes. Sim. Né? Então, obviamente, em razão de todo o histórico do irmão Jacó, ele teve essa felicidade de ter o próprio Bezerra de Menezes fazendo o rompimento desse laço. E ele já estava enfermo há mais de um ano, gravemente enfermo, sentindo muita dor. Mas mesmo assim, esse laço ele era tão forte que ele relata que quando o Bezerra de Menezes cortou, né, esse laço, né, prateado e tal, a sensação que ele teve é que se a filha dele desencarnada e mais um outro médico, né, que estava, que ele relata lá, se eles não estivessem junto com ele, segurando o seu perispírito, eles estavam, os dois desencarnados, a filha e um outro médico, segurando o perispírito dele. Então ele disse que a sensação que ele tinha é que quando Bezerra cortou esse último laço, se ele não tivesse sendo amparado, segurado por esses dois espíritos, é que ele seria lançado a alguns metros de distância. Então, é como se você estivesse sendo puxado por uma corda e alguém viesse e cortasse aquela corda. Você é lançado para trás. Né? Então, a sensação que ele teve era essa. Isso depois de mais de um ano de doença, depois de estudar a doutrina espírita à vontade, de fazer muita caridade, 1 milhão de palestras, né? ainda estava preso. Nós somos pequeninos, né? Ainda estava preso assim a matéria. Né? Exatamente. Agora, imagina uma criatura sem conhecimento e que sofre acidente de trânsito, né? Sabe? É verdade. E é uma sensação horrível. Né? Bom, então vamos prosseguir aqui. A experiência prova ainda que a duração desse desprendimento varia segundo os indivíduos. Né? Então, o tempo que dura esse desprendimento varia segundo os indivíduos. Em alguns, se opera em 3 ou 4 dias, enquanto em outros somente se completa ao cabo de vários meses. Né? Então, mais uma vez, lembrando, isso aqui é uma teoria, porque nós sabemos que em alguns se opera em menos do que 3 ou 4 dias. Né? Quer dizer, as experiências realizadas depois que Kardec escreveu isso, né? A gente não poderia imaginar, por exemplo, Chico Xavier demorando 3 ou 4 dias para se desprender daquele corpo. O Chico já sabia, né? Né? Eu sabia. Então, existem criaturas que elas, de algum modo, já se desprendem quase antes ainda de... Instantaneamente. Antes do coração parar de bater. Né? Então, em alguns se opera em 3 ou 4 dias, enquanto em outros somente se completa ao cabo de vários meses. Obviamente que esses que a separação, o rompimento só se dá depois de vários meses, passaram por todas as experiências desagradáveis do sepultamento do corpo físico e sentir os vermes e daí por diante. Né? Eu imagino a Rainha Elizabeth, né? Uhum. Que ela morreu, né? Em uma semana... ficou exposta, né? Sim, se ela não tivesse recebendo espiritualmente uma grande proteção, isso seria uma prova dolorosa, né? Porque você fica sendo atraído para a matéria, né, por todos aqueles que estão ali olhando o seu corpo, como se você estivesse ali ainda, né? Mas muito provavelmente ela não tenha participado daquilo, né? Porque ela é afastada disso. A misericórdia divina não permitiria, né? Exceto, obviamente, se ela valorizava muito aquilo, dizia Jesus, onde está o seu tesouro, aí estará seu coração. Né? Então vai pagar o pato pelo valor que deu aquilo. Né? Com certeza. Então prossegue assim, ó. Assim a destruição do corpo e a decomposição pútrida não bastam para operar a separação. Eis porque certos espíritos dizem, sinto os vermes a me roerem.
né? Infelizmente, na época de Kardec, não existia a cremação, né? Porque certamente Kardec teria evocado espíritos, né, cujos corpos foram cremados, para que eles pudessem narrar para a gente o que aconteceu, né? Já que agora não tem mais os vermes para roer, né? Será que eles sentem as descargas elétricas, o calor, né? Enfim, seria útil novos estudos, né, envolvendo a cremação. Evocar espíritos que foram cremados para eles poderem narrar para a gente, né, porque nós só temos informações de espíritos enterrados, né, quando os corpos foram enterrados. Né. A sensação deles é uma coisa inimaginável. Aquele que é materialista, ele deve passar por um sofrimento muito doloroso, né? Sim. Porque ele vê as coisas acontecerem, vê a matéria. Eu me lembro de uma mesa mediúnica, o espírito dizer ao orientador que ele estava muito triste, e aí o orientador disse: mas por que você está triste? Porque eu assisti eles falando junto a mim, dividindo os meus bens. Então aquilo me entristeceu. Meus filhos, meus 2 únicos filhos, dividindo a casa que eu tinha, o carro que eu tinha, ele vai ficar e o outro não vai ficar. Então isso foi muito doloroso, né? Para o espírito. Por isso que a gente tem que evitar falar, evitar dizer. A gente deve, no enterro, não entrar ou manter o pensamento evoluído, porque é muito doloroso. A gente está falando de futebol, né? A gente vê que o cemitério é um lugar de reencontro, né? A gente reencontra amigos que estão repartindo aquela dor, aquele sentimento e falando de coisas indevidas. Por isso que o André Luiz manda que a gente permaneça em silêncio e em prece, porque o espírito, ele é materialista. Sim. A verdade é essa. É um momento importante que não deve servir para galhofas, né? Bom, aí prosseguindo Kardec, então, na sua teoria das manifestações físicas, ele diz o seguinte: em algumas pessoas a separação começa antes da morte. Então, viu aqui que Kardec já tinha observado isso? Sim. Em algumas pessoas a separação começa antes da morte. São as que em vida se elevaram, né, o nosso Chico Xavier, né? Sim. Se elevaram pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos, bem acima das coisas materiais. Nelas, a morte encontra apenas fracos liames entre a alma e o corpo, e que se rompem quase instantaneamente. Então, Kardec já reconhecia que, embora fosse comum demorar 3 ou 4 dias, que existiam as exceções, né, das pessoas que quase que instantaneamente, né, se liberariam do corpo físico. Quanto mais o homem viveu materialmente, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são esses laços. Parece que a matéria sutil se identifica com a matéria compacta e que entre elas haja coesão molecular. Daí porque não se separam senão lenta e dificilmente. Então, Kardec tinha observado, e os espíritos também revelavam assim, né, inclusive os espíritos nesse estágio evolutivo, né, inferiores e tal, materialistas, evocados, né, dizendo de todos os sofrimentos deles, né, durante algum tempo, né, em decorrência dessa união que ainda existia entre o corpo morto e o corpo perispiritual, né. Bom, nos primeiros instantes que se segue à morte, quando ainda existe união entre o corpo e o perispírito, conserva o perispírito, muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual reflete, acho que essa palavra reflete é importante, porque o que se dá é reflexão mesmo, né? Da qual reflete, por assim dizer,
todos os matizes e mesmo todos os acidentes, né, como reflexo. Então, o perispírito pode estar espacialmente longe de onde está o corpo, mas ele pode prosseguir sentindo tudo que está acontecendo com o corpo. Né? Então, espaço e tempo. Isso. Né? Espaço e tempo. Então, eis porque um supliciado nos dizia, poucos dias após sua execução: se pudesseis ver-me, ver-me-ias com a cabeça separada do tronco. Isso aqui está no livro Céu e Inferno. Então, assim, eis porque um supliciado nos dizia, poucos dias após sua execução: se pudesseis ver-me, ver-me-ias com a cabeça separada do tronco. Então, ele foi condenado à morte, né, foi para a guilhotina, e aí decapitado. E aí, tendo sido evocado, ele disse que se pudessem vê-lo, que o veria com a cabeça separada do tronco. Então, era assim ainda que ele perispiritualmente estava se sentindo, com a cabeça. Exatamente. O seu perispírito estava sem cabeça. É a mesma sensação que tem um braço amputado, né? O braço amputado, ele tem a sensação, se você pergunta ao ser humano que teve o braço amputado, ele tem a sensação do braço que está ali. Daquela parte que falta, né? Exatamente. Inclusive sente coceira. Sente isso? Você tirou daqui. Ele pensou isso. Ele sente a coceira e vai coçar o braço, só que não tem. Porque tem o perispírito, né? Que está lá sentindo o reflexo. Né? Exatamente. Bom, então, um homem que morreu assassinado nos dizia: vede a ferida que me fizeram no coração. Acreditava que poderíamos vê-lo, né? Então ele pensava que o Kardec estava conversando com ele, que ele estava vendo ele também, né? Bom, essas considerações levaram-nos a examinar a interessante questão da sensação dos espíritos e de seus sofrimentos. Falo-emos em outro artigo, limitando-nos aqui ao estudo das manifestações físicas. Nessa questão da sensação dos espíritos, nós temos um texto do Kardec, né, do Laboratório do Mundo Invisível, né, em que ele explica melhor essa questão desse reflexo, né, entre o que acontece com o corpo, tendo reflexo no perispírito. Prosseguindo com Kardec na sua teoria das manifestações físicas, ele diz o seguinte: imaginemos, pois, o espírito revestido de seu envoltório semimaterial ou perispírito, tendo a forma ou a aparência que possuía quando encarnado. Então, Kardec está só fazendo uma introdução para chegar lá na explicação dos fenômenos físicos. Imaginemos, pois, o espírito revestido de seu envoltório semimaterial ou perispírito, tendo a forma ou a aparência que possuía quando encarnado. Alguns até se servem dessa expressão para se designarem. Né? Que expressão? Kardec destacou aqui com letras diferentes a expressão aparência. Tá? Então, tendo a forma ou a aparência que possuía quando encarnado. Alguns até se servem dessa expressão para se designarem. Dizem: minha aparência está em tal lugar. Quando ele fala minha aparência está em tal lugar, ele está se referindo ao corpo físico dele. Né? Evidentemente, estão aí os manes dos antigos. A matéria desse envoltório é bastante sutil para escapar à nossa vista em seu estado normal, mas nem por isso deixa de ser visível. Então, a matéria que compõe o perispírito escapa à nossa vista no estado normal, mas não deixa de ser visível. Tanto é que durante a noite, ou quando nós dormimos, que seja durante o dia, nós podemos ver, né, os espíritos, etc. Né? Bem, nós a percebemos primeiro pelos olhos da alma, nas visões produzidas durante os sonhos. Porém, não é disso que vamos nos ocupar. Essa matéria eterizada é passível de modificações, o perispírito, né? Sim. E o próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos materiais. Então, o próprio espírito pode atuar de modo a tornar o seu perispírito mais tangível, né? A condensação. Então, sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos materiais. É o que acontece nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria
permite-lhe atravessar os corpos sólidos. Então, enquanto ele não está numa situação de materialização propriamente dita, ele pode atravessar os corpos sólidos. A sutileza dessa matéria permite-lhe atravessar os corpos sólidos, razão porque tais aparições não encontram obstáculos e porque tantas vezes se desvanecem através das paredes. Então, esse perispírito, não obstante possa ser visível, ele é como estivesse ainda numa situação vaporosa em que ele pode atravessar as paredes, né, sem maiores problemas. Aliás, muitos espíritos se convencem de que estão mortos porque sem querer atravessam a parede. Né? Não é isso? Ou então vai de encontro a alguém e passa pelo corpo desse alguém, né? Atravessa o corpo desse alguém. Exatamente isso. Né? Bom, a condensação pode chegar a ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. Vê como Kardec usa aqui a tangibilidade, ele está se referindo exatamente a ser palpável. Ele fala assim, a condensação pode chegar a ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver e tocar. Entendeu? Quando eu estava falando da questão da tangibilidade, é quando você pode tocar, essa mesa é tangível, porque eu pego essa mesa, eu mudo ela de lugar. Né? Então, é o caso das mãos que podemos ver e tocar. Mas essa condensação, única palavra de que nos podemos servir para exprimir o nosso pensamento, embora a expressão não seja perfeitamente exata, essa condensação, dizíamos, ou melhor, essa solidificação da matéria eterizada é apenas temporária ou acidental, visto não se encontrar em seu estado normal. Então não pode o espírito se materializar e continuar vivendo aqui no corpo físico como se ele tivesse ainda encarnado. Né? Isso é sempre momentâneo, né? É isso aí. Então daí porque essas aparições tangíveis, num determinado momento, nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que vemos um corpo se nos apresentar em estado sólido, líquido ou gasoso, conforme seu grau de condensação, de igual modo a matéria do perispírito poderá apresentar-se em estado sólido, vaporoso visível ou vaporoso visível ou vaporoso invisível. Né? Isso o seu perispírito. Né? A matéria pode ser no estado líquido, a matéria normal. Né? Mas o perispírito, ele fala no estado sólido, vaporoso visível ou vaporoso invisível. Veremos a seguir como se opera essa modificação. Então, Kardec, por isso que ele estava fazendo uma introdução, né, mas vai ficando cada vez mais completa a teoria. Mais complexo, né? Mais complexa, né? A teoria dele aqui, até chegar lá, como é que eles levantam as mesas e né, como é que fazem os ruídos nas paredes e daí por diante. Exatamente. Mas o nosso tempo está acabando, né? Pois é, não dá. É muito curtinho. Meus amigos, esperamos que nós entendamos essa possibilidade de Kardec, né? Fazendo nós entendermos que o espírito ele é volátil, ele é um vapor d'água. Que pode ser, né? Ele pode ser. Sim, é tipo a evaporação, né? Da água, né? Em forma de vapor. E tangível, mas sempre haverá uma explicação. O Espiritismo é místico porque ele desmistifica a doutrina, ele acha uma razão para ser. Então, meus amigos, até lá, mais uma vez, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.